Bora lá, pessoal. Muito bom dia a todos. Por aqui, Max Braga. Mais um Morning Call. Hoje, dia 6/5/2026. Sejam bem-vindos. Vamos às notícias do mercado financeiro para a abertura agora, principalmente. Doméstico, então. O mercado doméstico cerrou o tom ontem de forma positiva. O Ibovespa acabou avançando 0,62%. Acompanhou o movimento de recuperação nas bolsas internacionais, que ocorreram a partir de várias quedas que ocorreram também. Tá? Destaque de ontem, inclusive, ficou para a Nasdaq, que fechou com 1,03% de alta, refletindo uma combinação de resultados econômicos ali, com um alívio na percepção de risco global, tá bom? O petróleo Brent também está recuando, já vou falar um pouco mais sobre isso. E vamos falar então da famigerada ata do Copom. Sim. Como foi então a divulgação do tal documento? Bom, basicamente o Copom trouxe um tom duro na ata, considerado em termos técnicos hawkish, enfim. Foi um tom mais pesado. Eles reforçaram bastante a postura cautelosa do Banco Central, no caso, Comitê de Política Monetária, pela incerteza nos conflitos ainda no Oriente Médio, o que é verdade, os impactos que isso trazem dentro das commodities, inflação e condições financeiras globais, também é uma grande verdade, e reconheceu que a economia brasileira, embora o mercado de trabalho ainda permaneça resiliente, né, e a inflação siga pressionada, está sim com as expectativas de inflação desancoradas. O que quer dizer isso, né? Desancoradas? Quer dizer que para onde os analistas olham dentro dos números do país, em geral, né, números que eu divulgo aqui para vocês sempre, não fecham a conta para atingir as metas de inflação que são dentro do mandato do Copom, no caso. E lembrando, né, o Banco Central brasileiro ele não tem outros mecanismos a não ser mexer na taxa de juros. Tá? Então, enfim, para buscar a meta deles, eles precisam observar o que está acontecendo de forma externa sem nenhum controle e apenas manipular a taxa de juros. Tá? Segundo a ata, ainda a desaceleração da atividade econômica do país já começa a surtir efeitos, né, refletir essa política monetária de juros restritivo, contracionista, e especialmente por meio da aceleração ao crédito livre. Ou seja, isso a gente já sabe, né, que sim, o crédito está muito mais difícil, vendas, por exemplo, de casas, automóveis, que dependem de financiamento, empresas que dependem também de capital de bancos para poder financiar os seus projetos, todos estão com bastante dificuldades, tá? Apesar de todos esses fatores ainda negativos, o comitê ainda ressaltou que a inflação de serviços segue resiliente, riscos inflacionários continuam elevados, indefinição sobre a duração da extensão das questões geopolíticas e, principalmente, né, o documento reforçou a preocupação com o cenário fiscal do país e a necessidade de políticas monetárias harmoniosas para favorecer, então, a convergência, né, falando de forma bonita, a convergência da inflação à meta. O que quer dizer isso é que o Brasil gasta demais, não consegue equilibrar as suas contas públicas, nem vai fazer isso nesse ano de eleição e com o governo que está posto aí nesse momento, e isso vai sim prejudicar a questão dos juros, e com certeza ainda eles se mantêm numa postura de juros elevados por um período grande, né? Por um grande período os juros continuem ainda de forma alta no nosso país. Bom, é isso, né? Então, veio mais duro do que o esperado a nota do Copom. Já nos Estados Unidos, lá e mundo afora, a gente tem dados interessantes. Eu vou resumir aqui, porque eu tive que ocupar bastante tempo com a ata do Copom. Lá
gente teve os PMIs, principalmente o global e o PMI composto em alta nos Estados Unidos, e estabeleceram novamente dentro do terreno expansionista. O relatório de empregos JOLTS ficou praticamente estável, em linha com o que estava esperado, então tudo ok lá, e temos para essa semana ainda o payroll, tá? Para a agenda da quarta-feira, os investidores esperam então a divulgação do PMI composto da zona do euro, dados de criação de empregos privados nos Estados Unidos, e o indicador importante para calibrar as expectativas, para calibrar as expectativas para o payroll, então na sexta-feira. No Brasil, o destaque fica com o PMI composto S&P Global, que deve fornecer dados novos, então, sobre o ritmo da atividade econômica no início do segundo trimestre, tá bom? Para só passar a régua aqui em relação aos indicadores, né? A Bolsa, então, no Brasil ontem fechou aos 186.753 pontos, com 0,62% de alta. As maiores altas estão na tela também, assim como as maiores baixas, e a gente vê que chegou até um pouquinho mais acima aqui por volta da 1 hora, perdeu força, caiu e depois fechou no terreno positivo, mas foi um dia de bastante instabilidade, bastante volatilidade, tá? Hoje, então, a gente tem um cenário um pouquinho diferente, né? Pelo menos no pré-mercado. Vou falar agora sobre isso. Os índices futuros operam em alta nessa quarta-feira, tá? Quando o petróleo recua, e recua bastante, à medida que um cessar-fogo, então, continua em vigor, é a sinalização dos Estados Unidos e Irã, e os temores, então, de uma guerra novamente, né, escalada de conflitos ali militares, fica um pouquinho mais afastada, tá? O presidente dos Estados Unidos afirmou nessa terça-feira, então, que decidiu pausar a operação que ele tinha acabado de começar, que era a que eu disse lá, o Projeto Liberdade, né, Project Freedom, que era escoltar os navios presos, etc. Então isso aí está pausado, porque segundo essa pausa, que será de um curto período, para ver se um acordo pode ser finalizado e assinado, e o bloqueio naval permanece então em vigor, tá? Tem mais notícias sobre isso, já falo. Eu preciso passar aqui então no aftermarket. A empresa, no caso a AMD, né, Advanced Micro Devices, disparou quase 15% após superar as expectativas de lucro, a previsão otimista inclusive para o segundo trimestre, e a Supermicro Computer também teve uma alta de 18% após apresentar a projeção para o quarto trimestre fiscal, né, no caso, mais forte do que o previsto. Então, segue as empresas de tecnologia sendo destaque, né? E hoje continua a temporada de balanços nos Estados Unidos. Temos Walt Disney, CVC Health, Kraft Heinz, Marriott International, Uber Technologies, todas elas divulgando seus resultados antes da abertura do mercado, tá? Para nós aqui a abertura do mercado nos Estados Unidos ocorre às 11 horas. Os investidores também estão atentos aos relatórios de emprego ADP referente a abril, já falei sobre isso. Vamos aos números então. Dow Jones 0,23, S&P Futuro 500, S&P 500 Futuro 0,25 e Nasdaq Futuro 0,69, todos no campo positivo, tá? Europa não é diferente, otimismo vai para lá também, sobre os desdobramentos aí que eu já explanei aqui para vocês. Stock 600 1,48, Alemanha 1,53, Reino Unido 1,64, França 1,61 e Itália 1,17. Todo mundo no terreno positivo, tá? Hoje parece que a abertura vai ser forte aí no terreno positivo. Os mercados na Ásia e no Pacífico também fecharam em alta, acompanhando aí os ganhos de Wall Street, após a queda então do preço do petróleo. E os resultados corporativos por lá também impulsionaram o otimismo dos investidores. O índice KOSPI, inclusive lá na Coreia do Sul, subiu 6,45%, batendo recordes ali, consolidando seus ganhos anuais de mais de 70% até o fechamento anterior, hein? Puxa vida. A gigante Samsung também
atingiu um recorde histórico, com alta de 14%, ultrapassando a marca de $1 trilhão de valor de mercado. Tá? Xangai, então, 1,17%, Nikkei 0,38%, o Nikkei lá no Japão, Hong Kong 1,22%, Nifty na Índia 0,31% e na Austrália o SX200 subiu 1,30%. E aí, vamos para finalizar aqui para as commodities, né? Bom, o preço do petróleo opera em baixa, forte baixa, inclusive, depois que o secretário de Defesa então, dos Estados Unidos afirmou que o cessar-fogo permanece em vigor, tá? e inclusive diminuindo os temores na região, lá, como eu já disse, e isso está se refletindo nos papéis da Petrobras e no EWZ, que eu já vou falar para vocês. Só um minutinho, cara, eu preciso seguir a nossa sequência aqui. Bom, vamos lá. Minério de ferro, então, voltou em alta, com a retomada das negociações na China, após o feriado. Então, o petróleo Brent agora cai 2,79 aos $106,81 o barril. E o minério de ferro negociado em Dalian sobe 2,84% nesse momento. Tá? Nesse momento não, no último fechamento. Né? Vamos aqui, então, aos últimos indicadores, para que a gente passe aqui para as outras notícias sobre a abertura de hoje. Bitcoin, então, opera agora a 1,86% de alta, $82.508 a unidade. O dólar permanece na casa abaixo, né? Já agora 4,91, com 1% de queda. Que bom, né? E o DXY, que é a cesta de moedas frente ao dólar, cai 0,72, quer dizer que o dólar tende a se enfraquecer no dia de hoje. E aí, com tudo isso, esse euforismo, assim por se dizer, sobre o dia de hoje, o ETF da Bolsa Brasileira, EWZ, sobe 1,7% com a notícia, assim por se dizer, do acordo de paz. Né? A ADR da Petrobras cai 5%. Então, quem tem Petro hoje, se prepara. Hoje o dia vai ser de ajuste na ação. Tá? Então, bom, o movimento ocorre após a notícia da Axios, né, que a Casa Branca avalia estar perto de concluir um memorando preliminar de uma página para encerrar então a guerra com o Irã. Então, como eu disse, suspendeu ali aquela operação. Os mercados estão animados no dia de hoje. O EWZ sobe bastante. O que a gente pode esperar então é que na abertura do nosso pregão tenhamos aí boa valorização dos nossos papéis, tá bom? E Petrobras hoje, todas as empresas ligadas à energia hoje devem sofrer, tá bom? O petróleo Brent então desaba ali, 8% com relatos sobre o acordo preliminar, tudo isso na esteira do que eu acabei de dizer, né? O contrato futuro aqui, às 7h19, horário de Brasília, né, já caía 7,71% para 101 dólares e 40 centavos o barril. E essas são as mínimas da semana, tá? Junto com aqueles números que eu passei, isso daqui fica atualizando o dia inteiro, toda hora. Ufa! É isso aí, hoje foi mais longo, então espero que você tenha gostado. Críticas, sugestões, etc, etc, etc. Caixa de comentários, se inscreve aqui no canal, dá essa força, dá essa moral. Afinal de contas, trago aqui boas notícias, bons dados para você formular os seus investimentos na manhã, tá bom? Forte abraço a todos, nos vemos amanhã aqui nesse mesmo canal. Um abraço, bons negócios, tchau, tchau.